Durante muito tempo, a humanidade acreditou que o perigo sempre se anunciava, que o que nos faria mal teria cheiro, forma, aviso, um sinal claro de ameaça. Mas a história mostra o oposto. Algumas das maiores tragédias da ciência começaram não com explosões, nem com gritos, mas com silêncio, com algo aparentemente inofensivo, bonito até. E esse talvez seja o medo mais profundo de qualquer pessoa que pensa além da superfície. A ideia de que aquilo que mais nos prejudica costuma ser justamente o que não parece perigoso. Você já teve a sensação de que segue regras, conselhos, consensos, sem saber exatamente por quê? De confiar porque sempre foi assim? De aceitar porque todo mundo aceita? Na ciência, isso custou caro. Na vida, também. Hoje você faz parte de um grupo raro. Gente que não se contenta com respostas simples, que desconfia do óbvio, que entende que o verdadeiro risco quase nunca grita. E a pergunta que atravessa séculos é simples, mas desconfortável. Quantas pessoas adoeceram não por ignorância, mas por confiar demais no que parecia seguro? Guarde essa pergunta, porque ao final deste vídeo, ela não será mais apenas histórica, ela será pessoal. Há conteúdos que informam, e há conteúdos que transformam. Se você chegou até aqui, é porque se interessa pelo segundo tipo. Gente que entende que conhecimento não é entretenimento, é ferramenta de sobrevivência intelectual. Quando alguém escolhe permanecer, apoiar, compartilhar esse tipo de material, não está apenas ajudando um canal, está afirmando um valor, o valor de não viver no automático. E é exatamente isso que conecta pessoas como você a esta jornada. Imagine um metal que desafia o olhar. Líquido, brilhante, quase hipnótico. Ele escorre como se estivesse vivo. Não enferruja, não cheira mal, não queima a pele. Durante séculos, esse metal foi visto como símbolo de pureza, transformação, inteligência. Alquimistas acreditavam que ele carregava segredos da própria natureza. Ele estava nos frascos, nas mãos, nos instrumentos. E exatamente por isso, ninguém suspeitou dele. As pessoas que vivem sem questionar o consenso raramente percebem o momento em que o erro se instala, porque o erro confortável nunca se apresenta como erro. Ele se apresenta como normalidade. O perigo não estava no metal, estava na confiança cega. E aqui surge a primeira pista do enigma. O que parece neutro pode ser apenas algo ainda não compreendido. Por muito tempo, a ciência não separava o pesquisador do experimento. Não havia luvas, não havia máscaras, não havia protocolos. O corpo humano era a variável silenciosa. Alguns cientistas começaram a apresentar tremores, mudanças de humor, dificuldades de concentração, problemas motores. Nada parecia grave, nada parecia conectado. Aqueles que viviam atentos demais eram chamados de exagerados. Os que ignoravam os sinais eram considerados fortes. Existe um padrão perverso nisso. Quem percebe o problema cedo demais costuma ser ridicularizado. Quem percebe tarde demais paga o preço. E a maioria simplesmente segue. O enigma se aprofunda. Como algo tão presente conseguiu passar despercebido por mentes brilhantes? O verdadeiro perigo não é o desconhecido, é o conhecido mal interpretado. Esse metal estava em universidades respeitadas, em hospitais, em tratamentos médicos. Era recomendado, estudado, prescrito. Quando algo é aceito por autoridades, questioná-lo exige coragem. E a maioria das pessoas não erra por maldade, erra por obediência.
Os que vivem sem questionar pagam um preço invisível, perdem a capacidade de perceber quando algo está errado. E aqui, mais uma peça do enigma se encaixa. Quanto mais antigo o erro, mais difícil é enxergá-lo. Por volta do século XIX, algo finalmente muda. A ciência começa a entender que certas substâncias não agem de forma imediata. Elas se acumulam, silenciosamente, até que o corpo não consegue mais compensar. O metal finalmente recebe um nome que atravessa a história: mercúrio. Não como mito, não como símbolo, mas como realidade química. Aquilo que parecia elegante era, na verdade, persistente. Aquilo que parecia inofensivo era cumulativo. Aquilo que parecia neutro nunca foi. O enigma começa a se resolver. O maior erro não foi usar o mercúrio, foi acreditar que entenderíamos seus efeitos rápido o suficiente. A ciência moderna nasce desse erro. Protocolos, ética, segurança. Mas a lição ultrapassa os laboratórios. Quantas ideias hoje parecem seguras apenas porque são antigas? Quantos hábitos parecem normais apenas porque são comuns? Quantas certezas você nunca testou, apenas herdou? O verdadeiro conhecimento não protege apenas o corpo, protege a mente contra consensos perigosos. O mercúrio não foi apenas um erro químico. Ele foi um espelho. Mostrou que o perigo raramente se apresenta como ameaça. Mostrou que a confiança cega é mais arriscada do que a ignorância assumida. Mostrou que questionar é um ato de sobrevivência. E agora, um exercício simples, mas poderoso. Hoje, escolha uma certeza que você nunca questionou. Uma regra, uma ideia, um hábito. Pergunte-se com honestidade brutal: eu sei disso ou apenas repito? Esse pequeno gesto separa quem vive no automático de quem realmente evolui. A história da ciência é, no fundo, a história de pessoas que ousaram duvidar, não para negar tudo, mas para entender melhor. Se você chegou até aqui, é porque também sente esse chamado silencioso, essa inquietação saudável, essa recusa em aceitar o óbvio sem reflexão. E talvez a pergunta que fique não seja sobre o mercúrio, mas sobre o próximo erro invisível, que ainda não percebemos. A jornada não termina aqui, ela apenas se aprofunda. E quem entende isso, nunca mais assiste a um vídeo da mesma forma.